Agora, com todo respeito, eu não quero, como disse o Fabrício, pesar a mão no treinador. Mas hoje... Não, ele tem responsabilidade demais. Hoje, caprichou, hein? Ele não fez só. Ele não só se atrapalhou, ele caprichou na atrapalhada. Bom, gente, vamos acompanhar aí agora o debate da imprensa sobre essa vergonha, sobre esse vexame do Flamengo. E aí eu atualizo aqui os meus inscritos, rapaz. Né? Só tô perdendo inscrito, né? Quem, por gentileza, puder inscrever inscrito, eu não sei o que as pessoas acham, né? Eu tô aqui na minha casa do Rio de Janeiro, eu não joguei bola lá, né? Não fui eu que planejei o Flamengo ficar de férias 60 dias que nem o senhor Marcos Braz. Por mim era 30 dias e vambora, vamos voltar e vamos treinar porque tem Mundial pra jogar. Mas não, é a broderagem. É amigo do jogador. Não, deixa lá, rapaziada, de férias. E a merda agora. Aí. Inscreve no canal, meu querido. Dá essa moral, se inscreve no canal, aciona o sino. Tô tão puto quanto você. Tá? Se inscreve, aciona o sino, amassa o like. E vamos acompanhar o debate aí da ESPN. Depois a gente vai assistir um pouco também da Jovem Pan, Fábio Luciano, Daniela Boaventurazinho, Pascoal, enfim. Vamos assistir a galera aí. Para falar da eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes. Depois de Internacional, Palmeiras e Atlético Mineiro, foi a vez do rubro-negro carioca voltar para casa antes do esperado 3-2 placar do jogo contra o Al Hilal. Um jogador a menos, mexidas pra gente questionar. Eu quero a sua participação na hashtag ESPNFCBR. Senhores, muito boa noite para vocês três aqui. Zinho, vou começar com você para fazer uma análise desses 90 e poucos, né? 100 e poucos, na verdade, minutos de jogo. O que faltou ao Flamengo para, de repente, buscar o empate ou para vencer o jogo e chegar onde se esperava, que era a final do Mundial? Boa noite, Dani. Prazer estar aqui com vocês, né? Agora presencial. Isso. Meu parceiro. Tô do lado dele, não vou ficar discordando muito dele agora. Capita, fã de esporte. Dani, é difícil num jogo tão abaixo do Flamengo falar que só uma situação, né, foi ruim. Mas assim, eu imputo muito a diretoria do Flamengo. Ela é grande responsável por o que aconteceu hoje. Pela mudança de treinador? Sem dúvida. Assim, oportunista porque perdeu, não. Até hoje, eu não sei porque que tiraram o Dorival. E não vem com essa conversa fiada que eu vejo um montão de comentarista falar porque o time, os dois últimos jogos, os jogos da decisão, não jogou bem, foi detectado uma queda de rendimento. Tá jogando pra caramba o time agora. Com o Vitor Pereira, arrebentou na semifinal. Tá arrebentando no Campeonato Carioca. Quando pegou um time mais arrumadinho no Carioca, não ganhou. Foi o Madureira. Aí pegou o Palmeiras. Não, nem falo esse, né? Que o Palmeiras, taticamente, tá muito acima. O Abel é disparado o melhor treinador do Brasil. Desculpa, Jaquinho, porque você sabe que... Não, a gente tá discutindo. O que eu quero dizer é o seguinte, eu imputo sim perto dele. O Vitor Pereira é bom treinador? É bom treinador. Tem um currículo. Vou falar um negócio pra você. Hoje ele caprichou. Sim, mas assim, é um erro de trazer um cara na véspera de disputar um Mundial. Não, mas tinha 3 títulos importantes para disputar. A Supercopa, então, o Mundial e a Recopa. Dani, eu imputo sim, a diretoria do Flamengo foi mal demais. A não ser que venha a público e fale assim, o Dorival, a gente estava vendo os treinamentos do Flamengo e os treinamentos dele é ruim. Os jogadores não estavam mandando mais do que ele nos treinos. Ele perdeu o controle. Fala isso. Agora, vim falar que o time caiu de rendimento. Quer lembrar o jogo contra o Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense amassou o Flamengo na final da Libertadores? Não. Amassou? Até o Pedro Henrique ser expulso... Encaixotou o time na marcação. O Flamengo só foi ter espaço quando o Pedro Henrique foi expulso. Eu estou dizendo o seguinte, hoje o Al Hilal amassou o Flamengo. O Al Hilal, fez o que todo time faz o Atlético Paranaense. Saída de bola. O Atlético Paranaense não amassou o Flamengo. Não. O Filipão mudou taticamente o time dele para encaixar no Flamengo e marcar. Isso. Ele marcou o Flamengo. Isso. Ele não agrediu o Flamengo e dominou o jogo. Não. O Al Hilal dominou. O Al Hilal acabou. Por isso que eu quero falar. A saída de bola, então, meu Dani, senhor. vim me falar que tirou o treinador porque o time não rendeu, pode render mais do que rendeu. Ganhou. Foi campeão da Libertadores.
Foi campeão da Copa do Brasil. O Corinthians foi melhor no segundo jogo. No segundo jogo. Em alguns momentos do segundo jogo. O primeiro jogo, o Flamengo foi melhor do que o Corinthians. Tanto é que foi com vantagem pro Maracanã. Sim. Então, assim, eu não entendo essa troca. Imputo se a diretoria do Flamengo errou e está provado isso. Ele pode até recuperar esse time, não sei se vai ter oxigênio para isso. O Vitor Pereira de ter... Porque a gente sabe como é que é a pressão do Flamengo. O saldo tá negativo, né? Ele tem 3 decisões, perdeu 2. Uma não chegou nem à final, que era o esperado. Porque eu acho, capitão, que se chega até a final do Mundial e perde pro Real Madrid, o cenário é muito diferente do que cair numa semifinal. Então eu quero te ouvir também. O Zinho coloca... Acho que é a maior parte na conta da diretoria. Claro que a gente vai falar de campo, sim, de disposição de jogadores no campo. Início, né? Vamos falar de várias coisas. Essa é a primeira parte. É o início. Exato. Agora, quando a gente for falar do jogo, aí a gente vai falar dos jogadores. Vamos falar de arbitragem. Daqui a pouco o Gaciba está aqui com a gente para analisar também a arbitragem do Romeno Kovacs neste jogo. Mas eu quero saber do capitão. Capitão, como é que você viu esse Dani, jogo? Bom, vamos lá. Boa noite a todos, né? Pro flamenguista, com certeza, não é uma boa noite. Se esperava muito desse time do Flamengo, com tudo que o Zinho falou, mas o Flamengo tem qualidade, tem jogadores de muita competência, jogadores a nível de Copa do Mundo, acostumados a competições importantes, com conquistas de Libertadores. Então, assim, o Zinho tomou o caminho do treinador e a gente conversou um pouco sobre também, concordo com ele, com tudo que foi falado, mas eu acho que faltou... Da parte dos jogadores, Dani, a gente falou isso também antes do Mundial, né? Que em algum momento os jogadores poderiam chamar um pouco mais essa responsabilidade, porque eles estão mais tempo no Flamengo, eles sabem o caminho da vitória. Então, assim, eu acho que ao Flamengo, aos jogadores, faltou padrão tático, isso é culpa do treinador, então eu acho o Flamengo hoje um time bagunçado, mas faltou concentração nos lances principais, os lances dos pênaltis. Eu acho que faltou muita concentração para um jogo desse tamanho. Não sei se é por conta do adversário. Você fala por conta dos pênaltis feitos pelo Mateuzinho e pelo Gerson, ou não só isso? Dani, os pênaltis, eles colocam, né, um ponto mais forte porque são os lances de gol, né? Sim. Então, assim, se a gente for pontuar o que aconteceu no lance dos gols do Al Hilal, eu coloco muito mais essa falta de concentração, porque, por exemplo, o primeiro gol, o Mateuzinho e o Santos, falta de comunicação, um início de jogo, e aí a gente sabe, né, a gente jogou bola, a gente sempre fala isso. Eu como atleta, o Zinho também, a gente não aceita tomar gol em nenhum momento, mas a gente tem alguns momentos que te incomodam muito mais. Então sai do vestiário isso, vamos ter atenção nos primeiros minutos do jogo, vamos ter atenção nos minutos finais. Então, assim, isso é uma semifinal para o Flamengo de Mundial, mas com cara de final, porque se você não ganha, você não avança. Então, eu concordo com o Zinho com relação ao treinador, a gente vai debater muito sobre isso, mas eu senti muita, assim, a falta de alguns jogadores do Flamengo na questão técnica, né? Chamarem um pouco mais o jogo, aparecerem mais, movimentações um pouco mais rápido, sabe? Troca de passes um pouco mais dinâmicas, pela qualidade que eles têm, mas eu coloco também um nível abaixo de concentração. E aí acaba culminando nos lances que o Flamengo acabou sofrendo os gols aí, que tiraram o Flamengo dessa decisão. Então, assim, são vários pontos, né, que a gente vai passar. Eu concordo com o Zinho, é difícil a gente pesar a mão, porque vai falar assim, só porque perdeu, vocês vão estar falando. A gente já fala isso há algum tempo, né? Que a gente está vendo que o Flamengo não tem um padrão de jogo, que as peças se mantiveram, mas não é o mesmo padrão que a gente está acostumado de Flamengo, nas mãos do Vitor Pereira. Isso a gente vem falando há algum tempo. Sim. Que o Flamengo o Vitor não preparou esse time para o Mundial. Ele enfrentou adversários no Carioca, colocou times em campo, mas talvez não preparando para os jogos que ele tinha pela frente, né? Colocando em campo, vencendo jogos, empatando outros, mas não com uma metodologia, um trabalho de que a gente olhava e falava assim, esse time está sendo preparado para o Mundial. Por quê? Porque a gente tinha dúvidas hoje, por exemplo, na questão das laterais do campo. Então, quando você tem um time... Isso chamou atenção, né? Quando você tem um time que está preparado, você tem o Carioca, que todo mundo fala que é uma experiência. São experiências para uma competição importante para jogar um Mundial. Então, quando você tem alguns jogos, você imagina que aquilo ali vai te dar certeza do time que vem a campo. Quando você vai para uma escalação, um jogo de Mundial, e você cria essa dúvida de quem vai entrar, é porque realmente isso não foi preparado da melhor forma possível. Então, assim, tem percentual de diretoria muito grande na mudança, tem do treinador
treinador também, porque na minha visão, o Flamengo até agora não tem um padrão de jogo, a gente pode questionar se é o tempo ou não, né, do tempo do Vitor Pereira, que é uma competição importante que ele teve pela frente com pouco tempo de trabalho, mas também eu não tiro muito peso da responsabilidade dos jogadores, porque esses caras conhecem o caminho. Eles podiam escutar tudo errado no vestiário, mas lá dentro, e o Pascoalzinho estava gravando, eu fiz um programa com ele e falou assim, você pode escutar tudo errado lá dentro, mas no decorrer do jogo, o jogador tem forças para mudar um cenário. E eu acho que faltou isso, porque esses jogadores do Flamengo, eles têm capacidade e condição e experiência para mudar algo que esteja errado, que saia planejado. Signifique não fazer o que o treinador pediu no primeiro momento? Mais importante do que fazer o que o treinador te pede é vencer jogos, né? Então, quando você vence os jogos e você esquece tudo que foi feito de errado. É por isso que a vitória tem um peso 2 e talvez ela, né, ela te cause até um problema no decorrer, porque você vence não merecendo. Mas eu acho assim, os jogadores do Flamengo estão questionando algumas coisas, estão passando informações para a imprensa e para a gente de que eles não estão entendendo algumas informações, e esses caras têm tamanho suficiente, como o Zinho falou, a gente pode falar que é culpa do treinador, mas esse time, com essa experiência, essa bagagem que tem, eles não podem subir nas costas do Vitor Pereira somente e falar que a culpa é dele, porque esses caras tinham condições de jogar bem melhor do que a gente viu eles atuando não é nenhum cabeça de prego hoje. que está dizendo que não está compreendendo, não. É Felipe Luiz, que a gente sempre fala aqui da inteligência que tem, né? Ô, Pascoal, a gente vai começar já a desenhar este campo, a entender o que o Vitor Pereira tenta trazer para esse Flamengo e por que não dá certo, né? Uma das coisas que chama atenção foi o que a gente debateu aqui durante toda a semana, essas mexidas que ele faz nas laterais. A gente tinha expectativa de que ele fosse segurar um lado para soltar o outro. Eu, particularmente, tinha expectativa de que ele entrasse com Felipe Luiz e Mateuzinho. Sim. Não sei se o Felipe tem alguma questão física, vamos tentar entender isso na entrevista coletiva. Porque ele entra com 2 laterais que sobem. E aí ele acaba expondo uma defesa que tomou 7 gols em 2 jogos decisivos. Boa noite a todos, já que atrapalhei o Zinho. Não, atrapalhou. Que é absolutamente comum. É claro que eu vou também O que atrapalhou na noite de hoje não foi aqui, foi outra coisa. A gente não atrapalha ninguém. Só para dizer o seguinte, ontem eu disse aqui no programa, tem dia que o jogador, ele tem que se reunir ali na hora que vai subir pro jogo, e vocês faziam isso sempre. Aqui é o seguinte, ó, aqui somos nós. Aqui, Arrascaeta, você sabe como tem que jogar. Everton Ribeiro, você sabe como tem que jogar. Então nós vamos jogar do nosso jeito. E vai lá em cima e joga. Vai lá em cima e joga. Agora, com todo respeito, eu não quero, como disse o Fábio, pesar a mão no treinador. Mas hoje... Não, ele tem responsabilidade demais. Hoje, caprichou, hein? Não fez só... Ele não só se atrapalhou, ele caprichou na atrapalhada. Se ele fosse trabalhar com o Dedé, com o Mussum, com o Zacarias, ele estava junto hoje. Hoje ele estava junto ali na parada. E era o Didi, né? Era o principal que você não falou aí. Porque eu vou dizer um negócio para você. Eu tive uma discussão com o Zinho, que é absolutamente normal. As minhas discussões com o Zinho são sempre discussões para melhorar o que eu entendo de futebol, porque ele conhece muito mais do que eu, e eu tenho que aprender com ele. Nós não discutimos, nós debatemos. Porque eu falei... Se vocês não fizerem isso, não tem programa. Se é para jogar... Se é para jogar o Flamengo do jeito que está jogando, vai ter que tirar o Gerson. Você falou, você tá louco, que vai tirar o Gerson? O Gerson só corresponde quando está bem fisicamente. A técnica do Gerson mas não trouxeram o preparador físico Jorge Jesus? Mas, meu senhor, o trabalho chegou tem 30 aí, foi dias. recebido no aeroporto. Os caras ficaram 45 dias de férias. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou ouvir vocês 2 semanas de calma aqui. No segundo tempo, o Vitor Pereira fez um grande favor para o Al-Hilal. Todo mundo fala que precisa ter meias, né? O Flamengo tem 2. Muita gente fala que a diferença, além de estrutura, tudo que eles fazem, de Palmeiras e de Flamengo, é que eles têm meias. O Flamengo tinha o Scarpa e o Veiga, agora tem o Veiga. O Flamengo tem o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. O brilhante Vitor Pereira, a grande sacada da direção do Flamengo, dando um chapéu no Corinthians no final do ano. O brilhante Vitor Pereira sacou os 2. Tirou os 2 meses, para não ter mesmo como chegar. E aí, meu amigo, se o Al-Hilal tem um pouquinho mais de tranquilidade, metia um saco no Flamengo. A verdade é que o 3-2 não conta que foi o jogo. O Al-Hilal teve várias oportunidades, várias. É que, né,
talvez por não imaginar tanta facilidade e tal. E a entrada dos jogadores do Flamengo, o Pulgar, ele ajudou pra caramba. Errou passe pra caramba, errou a bola ali na saída de jogo do Flamengo. Enfim, não tem o que reclamar, não. Resultado absolutamente normal. Eu acho que foi um vexame, sim, do Flamengo. Pelo tamanho que se transformou o Flamengo. O Flamengo sempre foi grande, foi enorme. Agora, mais recentemente, pelos investimentos, pelos títulos, pelas conquistas e também pela ambição, talvez pela perspectiva, pela expectativa, se tornou mais gigante do que ele era, diante de um Al Hilal, que tem alguns bons jogadores, tem ali o Coelhar, tem o Michel que estava no banco, tem lá o Vanega que jogou uma barbaridade, o Vieto, que foi o craque do jogo sem dúvida alguma, mas não chega a ser um time brilhante, como também já deixou de ser há algum tempo o Clube de Regatas do Flamengo. Zé Manuel foi muito feliz ao dizer que o Flamengo de 2023 não pode nem se comparar ao Flamengo de 2019, e ainda mais quando perdeu duas peças importantíssimas, né? Eu sempre dizia, e era motivo de piada às vezes, de caçoada por aqui no Rio de Janeiro, o Biga defende o Rodinei na seleção. Vocês estão satisfeitos com o futebol do Mateuzinho? Vocês estão satisfeitos com o futebol do Varela? O João Gomes, para mim, sempre foi o umbigo do time, o ponto de equilíbrio da equipe, porque ele deixava escanteada, né? Deixava debaixo do tapete a sujeira que era o sistema defensivo do Flamengo. Então, ele compensava a incapacidade de marcar de alguns jogadores que são vocacionados a atuar para frente, a jogar no comando de ataque, em direção ao gol adversário. Estou falando de Arrascaeta, de Everton Ribeiro, de Gabigol, do próprio Pedro. Então, ele era uma espécie de compensação, uma balança para equilibrar o time do Flamengo. Sem o João Gomes, que era o umbigo do time, o ponto de equilíbrio, e sem o Rodinei, que era uma das principais válvulas de escape do time pela direita, o Flamengo se enfraqueceu, se fragilizou. Isso sem falar que é um time mais envelhecido, não é o Flamengo de 2019, e não é a mesma equipe que jogou em 2019. E para completar, eu sempre gosto de dar uma janela de oportunidade para o técnico entrante, aquele que está chegando. Porém, contudo, entretanto, todavia, se acho que a diretoria do Flamengo foi ineficiente, para usar o mínimo minimório das palavras, ao deixar o Rodinei embora, porque o Rodinei é muito melhor que o Varela, é muito melhor que o Mateuzinho, e talvez ainda seja, se estivesse jogando por aqui, o melhor lateral do futebol brasileiro. Ofereceu o salário do Varela, ofereceu o salário do Mateuzinho, o Rodinei fica, porque o Flamengo precisa de você. Basta olhar a temporada do ano passado. Quem não concordar com isso é porque não assistiu o Flamengo direito na temporada de 2022. Mas como eu ia dizendo, eu sempre dou uma janela de chance, de oportunidade, de tolerância, vamos dizer assim, ao técnico entrante. Foi assim com o Paulo Souza, que eu cito o nome dele uma vez na vida, outra na passagem do Cometa Rally, e agora com o Vitor Pereira. Ô Vitor Pereira, meu amigo, preste atenção, não dá para jogar sem Everton Ribeiro e Arrascaeta. Sem um ou sem outro já fica difícil. Sem os dois, você tornou a missão do Flamengo ainda mais difícil, ainda muito mais complicada. E um detalhe, Romeno para apitar um jogo de semifinal de Mundial é exagero, é excesso, é capricho da senhora FIFA. Vai apitar lá no Castelo do Drácula, porque ele nitidamente teve influência no resultado final da partida. O jogo estava parelho, 1-1, o pênalti do Gerson é interpretativo, é discutível, mas ele marca o pênalti e expulsa o Gerson. A partir dali foi um show de horrores, a começar pelo técnico Vitor Pereira, que vai ter que dar muitas explicações sobre as suas opções. Eu prefiro o Arrascaeta com febre, com um pé dentro do CTI, do que o Eric Pulgar entrando no meio de campo. Eu não colocaria o Everton Cebolinha, que tem um futebol de chorar no Flamengo, para tirar o Everton Ribeiro. Enfim, situação difícil, complicada. Parabéns ao Al Hilal, calou a minha boca, queimou a minha língua, mas eu achava assim o Flamengo favorito, e tinha que achar o Flamengo favorito pelo investimento, pelo tamanho, pela expectativa e pelo gigantismo que se transformou o Flamengo ao longo dos últimos anos. Agora, rapaz, não adianta chorar o leite derramado. Fisicamente, é um time que deixa muito a desejar. Sem o João Gomes, agora estão definitivamente escancaradas as deficiências físicas do Flamengo.
Isso já ficou muito claro na derrota para o Palmeiras e nessa muito mais dolorida, eu diria que um dos dias mais doloridos da história do torcedor do Flamengo. Aqui está passando um com a camisa do Flamengo, uma derrota para o Al Hilal. Ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. A expectativa era que o Flamengo estivesse no sábado na final contra o Real Madrid. Dessa forma, desse jeito, com problemas nas escolhas feitas pela diretoria, com erros grosseiros do técnico Vitor Pereira, com alguns jogadores andando em campo. Gabriel Barbosa foi uma figura quase que... Gente, tá aí, né, um recortezinho do pessoal da Jovem Pan, do pessoal da ESPN. Eu já falei o que eu tinha pra falar no Canal 1. Uma vergonha, um vexame. Ah, mas a arbitragem, não vou ficar aqui reclamando de arbitragem. A arbitragem foi tendenciosa, mas o Flamengo não jogou nada. O Gerson foi infantil, né? O Gerson foi completamente infantil, completamente fora de ritmo. O time, culpa da diretoria que o time tá sem ritmo de jogo, né? Deram quase 60 dias de férias pra esses caras, né? Santos não pega pênalti nenhum, não pega nada. Ele não chega a ser nem bracinho de jacaré, é bracinho de largatixa o Santos. Terrível o Santos no gol do Flamengo. Terrível, horrível, horroroso. Não tem mais adjetivos pra definir o Santos no gol do Flamengo. Mateuzinho pipoqueiro, amarelão, banana. Diretoria arrogante que acha que sempre acerta em tudo, quando na verdade erra mais do que acerta, mas é os títulos que ganha, dá uma maquiada. Inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like, tamo junto, saudações brunegras.